Assiste esse vídeo antes de comprar a tua primeira máquina de costura para evitar de jogar dinheiro fora. Oi, eu sou a Carolina Valverde, costuro desde os meus 7 anos e desde 2023 comecei a compartilhar um pouquinho da minha vida com a costura no Instagram. E desde 2024 eu ensino outras mulheres a costurarem as próprias roupas. Tá começando a costurar agora, eu tenho certeza que essa dúvida já passou na tua cabeça. Qual máquina comprar? E eu vou começar esse vídeo te explicando a diferença de algumas máquinas de costura. Nós temos 3 categorias de máquinas de costura básicas, tá? Máquina reta, máquina overlock e máquina galorneira. Cada uma tem uma função específica, mas se tu tá começando a costurar agora, foca apenas na máquina reta, tá? Eu vou te explicar o porquê. A máquina overlock a gente usa para fazer um acabamento. Sabe o acabamento de costura interna das nossas roupas? Costuras laterais de uma camisa, de uma blusa, que a gente vê que o tecido já é cortado ao mesmo tempo que ele é arrematado e costurado. Tudo isso a overlock faz. E se tu tá começando, não tem necessidade nenhuma de comprar uma delas. Máquina galoneira é aquela que normalmente em camiseta, quando a gente vê aqui na bainha, ela é uma dobra com uma costura dupla. São 2 agulhas que passam ao mesmo tempo e do lado avesso fica uma trama, parece um monte X assim. Ela faz esse acabamento. E normalmente, na maioria das vezes, máquina galoneira e máquina overlock é muito mais usada ou para te costurar malha ou para te ganhar tempo na produção. E se tu tá começando a costurar agora, tu não tá precisando ganhar tempo numa produção. E em todas essas máquinas a gente tem 2 categorias, máquinas domésticas e máquinas industriais. Industriais fala por si só, doméstica também. E se tu tá começando agora, a doméstica é o teu caso. Existem também alguns modelos, por exemplo, da máquina overlock, eu já tive uma, semi-industrial. Ela é quase uma industrial, ela é sabor máquina industrial, mas ela ainda não é uma máquina industrial. Agora vamos falar de fato sobre a máquina que tu vai comprar. Máquina reta doméstica. A máquina reta doméstica, ela não faz apenas o ponto reto, porque ela é doméstica. Normalmente as industriais realmente fazem só o ponto reto. Na máquina doméstica, além do ponto reto, ela também vai fazer um ponto zigue-zague, pontos decorativos, acabamentos, aplicar botão, casinha de botão. Tudo isso tu vai conseguir fazer só com a máquina reta. E para ser bem sincero, quase todas as peças que tu for querer fazer, tu consegue fazer na máquina reta. Tudo vai depender do acabamento que tu vai dar na tua peça. Tu não precisa necessariamente de outra máquina para fazer acabamento bonito. E agora vamos sim falar de valores. Quanto tu tá disposta a investir? Porque assim, ó, o céu é o limite, tá? O céu é o limite. Mas deixa eu te mostrar qual é a máquina que eu uso hoje. Hoje eu tenho uma Singer Stylist 7258. Esse ano eu faço 10 anos com essa máquina. Eu ganhei ela no meu aniversário de 13 anos. Esse mês eu faço 23. Então, no meu aniversário final desse mês, eu completo 10 aninhos com a minha máquina. Então, aí a gente já pega um pouquinho do custo-benefício, né? Essa minha máquina tá comigo há 10 anos. 10 anos é muita coisa. Então, investir em uma máquina boa vale a pena a longo prazo. Mas antes da minha máquina Singer Stylish 7258, eu tinha essa Singer aqui, tá? Prêt-à-porter, Prêt-à-porter, eu não sei falar, é um nome francês. Mas essa máquina era da minha avó. Provavelmente ela comprou na década de 70, 80 e ela funciona até hoje. Então, assim, são muitos anos da máquina funcionando. É uma marca muito boa, a Singer, né? Eu gosto muito de indicar ela porque eu sei que é uma máquina que vai durar. Tenho certeza absoluta que se tu comprar uma Singer, ela vai durar. Mas vamos falar de fato sobre valores agora. Cacá, eu quero começar a costurar, mas assim, ó, eu só tenho R$200 pra investir na máquina ou eu só tenho R$100. Aí, minha amiga, o que eu te digo? Temos algumas poucas opções, tá? Vem comigo. E eu, se fosse tu e tivesse apenas R$200 pra começar, iria no modelo assim. Esse modelo é a famosa máquina da Shopee. E dá pra fazer muita coisa nela, tá? Ela é um pouquinho mais frágil do que uma máquina robusta, de fato, né? Mas dá sim pra fazer muita coisa nela. Inclusive, eu tenho várias alunas que usam essa máquina igualzinha pra costurar, fazer as roupas, fazer bainha em toalha de mesa, fazer lençol, fazer cortina, fazer artesanato, fazer várias coisas e a máquina responde super bem. Provavelmente essa máquina não vai responder muito bem quando tu quiser colocar uma camada muito grossa, quando tu quiser colocar 5 camadas de jeans, uma lã batida, uma coisa assim grossa, sabe? Provavelmente ela não vai te atender tão bem. Mas se tu tá começando e esse é o valor que tu consegue investir agora, vai, não tem erro, não fica criando miolos na cabeça. Assim que der, investe em uma um pouquinho melhor. E agora vamos subir um pouquinho o nível, até R$500. Eu te indico este modelo aqui. Esse modelo da Singer M1005 é um modelo muito bom. Já é um modelo de entrada para quem tá começando a costurar. Tem vários outros que tu encontra nessa faixa de preço.
E se tu tá começando, tu tem até R$500, não tem erro, tá? Singer, essa marca não tem erro. Entre 500 e 600 também tem esse modelo da Eugene, que é a Futura Plus, também uma máquina muito boa. Eu já costurei numa máquina dessa mesma família Plus da Eugene e assim, ó, é realmente muito boa. E essas duas máquinas, tu vai ter mais ou menos a mesma quantidade de pontos, elas vão conseguir fazer mais ou menos as mesmas coisas. E deixa eu te contextualizar, a partir ali dos 500, 600 reais, todas as máquinas provavelmente vão fazer as mesmas coisas uma das outras. A diferença vão ter funcionalidades a mais. Uma vai ter 3 modelos diferentes de ponto para pregar botão, outra vai ter 100 pontos decorativos, a outra vai ter 1000 pontos decorativos, e assim a gente vai indo. Mas 3 camadas de jeans, lã batida, moletom, tudo isso essas máquinas vão costurar, tá? Algumas com um pouquinho menos de força, algumas com mais força, outras vão fazer mais pontos por minuto, mas tudo isso não vai impactar realmente no final. Agora, se tu quer ir lá para casa dos 800, 900, vou te indicar esses 2 modelos, uma da Eugene e uma da Brother. Mesma coisa que eu comentei, elas têm funcionalidades a mais, tem mais pontos decorativos, são um pouquinho mais robustas, então são mais fortes, tá? Provavelmente fazem mais pontos por minuto e assim por diante. Agora, se tu tá disposta a pular já para casa dos 1000, vou te indicar as minhas 2 favoritas, eu já costurei nas 2, gosto muito. Singer Facilita Pro, que eu acho que é a mais famosa no mundo da costura hoje. Essa máquina é potente, resistente, robusta. Essa daí com certeza não vai te deixar na mão nunca. E a Eugene Premium Plus, que tem uma infinidade de pontos, costura até letra. Então, se tu quer para artesanato, essa Eugene Premium Plus vale muito a pena. E assim, ó, uma dica. Essas marcas que eu vou falar agora são marcas que tu vai conseguir encontrar peças de reposição mais em conta, tu vai encontrar manutenção mais fácil, provavelmente tu vai encontrar uma casa de assistência dessa marca específica, então se der algum problema, tu vai conseguir resolver de um jeito muito mais fácil. E também tem muitos vídeos aqui no próprio YouTube de pessoas ensinando a usar essas máquinas, então vai ser mais fácil para te aprender. Singer, top 1 de todos, Eugene, Brother e Janome, tá? Essas 4 marcas não tem erro. Todas essas máquinas que eu mostrei e os modelos são máquinas novas, mas nada impede de comprar uma máquina de segunda mão, porque que nem eu comentei, a máquina que eu comecei lá atrás é da década de 70 e funciona perfeitamente até hoje. Então a sortuda é que se um dia comprasse uma máquina dessas, ia estar muito satisfeita tanto quanto a Singer Facilita Pro, porque essa minha máquina é o modelo Singer Facilita Pro um pouquinho mais antigo. Então, se tu tá começando a costurar agora e tava na dúvida de qual máquina investir, aproveita e já me segue aqui no YouTube para acompanhar os meus conteúdos. E te convido a me acompanhar no Instagram também, @cacavalverde. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!